Oiê, tudo bem? Sejam bem-vindos ao último episódio da nossa segunda temporada do Mentaliza aí Podcast. Para encerrar esse bate-papo sobre psicologia baseada em evidências, a gente trouxe hoje a Laura e a Natália, nossas amigas aqui da faculdade, que também são acompanhantes terapêuticas e são super entusiastas, super estudiosas sobre psicologia baseada em evidências, para bater um bate-papo, como começar a estudar isso na faculdade, por que que a gente procura isso na faculdade, por que que tem que procurar por fora e trazer algumas novidades para vocês também sobre psicologia baseada em evidências. Tudo bem, meninas? Tudo jóia? Obrigada pelo convite. Eu queria te agradecer, de verdade. Ai, obrigada. Eu fiquei muito honrada de... Porque a gente se desenvolveu junto na faculdade, Sim. né? Como colegas de sala, amigas e tal. E aí eu fiquei muito honrada de vocês chamarem vocês duas, né? Obrigada. Pra ver que a gente também se apoia como profissional. Sim, eu acho que a nossa ideia foi bastante essa, né, amiga? Assim, a gente estuda, a gente tem mais ou menos a mesma linha de pensamento, a gente tá iniciando a carreira. É isso, foram longos anos junto, estudando, dividindo também as angústias, né, na faculdade, porque a gente via aquilo lá que a gente estava vendo nas aulas de psicanálise ou dos outros professores e todo mundo ficava meio assim. Eu tinha uma parte que tava amando e a outra que tava assim, gente, mas a gente quer outra resposta, né? Então, acho que é muito legal trazer vocês aqui pra gente debater um pouco mais um papo. A gente geralmente traz muito profissionais já, que vão falar sobre como que é a atuação e tal. Então, a gente pensou, vamos trazer as meninas que dividem dessa mesma angústia pra saber, né? E aí, como que é? Como procurar isso na faculdade? Como que vocês começaram? Por que vocês pensaram em procurar psicologia baseada em evidências? Começa. A minha busca veio muito de uma angústia de quando eu entrei na faculdade. Então, eu entrei na faculdade, a gente começou com aquelas matérias com os professores que passavam uma visão muito superficial dos assuntos e parecia que ficava muito numa teoria. E eu pensei, nossa, é só isso? Será que psicologia é isso? Até porque você veio da exata, né? Que você estava comentando agora. Eu vim da engenharia, então, tipo assim, pra mim as coisas precisam ser científicas, precisam ser provadas. Então, eu saí desse lugar de angústia de eu olhar e falar, meu Deus, será que a gente trata pessoas com problemas reais, com teorias que determinadas pessoas ao longo da história inventaram e é só isso? Uhum. E aí a gente começou a pesquisar um pouco mais no Google, bem inicial mesmo, tipo, isso funciona, isso não funciona, um pouco melhor sobre psicologia, e eu acabei conhecendo o PBE. Assim, eu falo que eu conheci PBE antes de conhecer até TCC, porque veio primeiro essa angústia de, será que é só isso? Aí eu achei a PBE e aí eu fui conhecendo as abordagens. Então, nossa, então foi bem no comecinho da faculdade. Foi, sei lá, tipo, segundo período. Ah, que isso? Frustrada. Não, Foi, tipo assim, muita frustração e acho que se eu não tivesse conhecido o PBE, não sei se eu teria dado conta de terminar o curso. A gente tinha longas conversas sobre isso no início do curso, né? Aquelas matérias básicas mesmo. Porque, de certa forma, algumas matérias pareciam senso comum. Então o professor falava e a gente ouvia e falava, mas isso é a opinião do professor? Porque isso é senso comum, todo mundo fala isso. Eu, como psicólogo, também vou falar isso, a mesma coisa. Teve uma vez que a aula falava sobre sentar de perna aberta é uma coisa, sentar de perna aberta, fechada. Sentar de perna fechada significa que eu não tô interessada na sua conversa, um negócio assim. E a gente ficava, gente, mas. A gente fazendo a prova. A gente fazendo a prova falando, mas será que é isso? Mas a gente iniciou a busca pelo PBE, acho que de forma... Não foi junto, né? A gente descobriu o PBE de forma separada. Eu de um jeito, ela de outro. E foi... Você conheceu até de certa forma antes de mim, né? Por causa da fisioterapia. É verdade, sim. Porque você começa a Eu vim da fisioterapia. E na fisioterapia temos o Léo Costa, que é o grande nome da prática baseada em evidências. Ah, então já veio de lá, então. Sim, e tipo, o pessoal da fisioterapia, a maior parte da fisioterapia, pelo menos o UFO, né, conhece o Léo Costa e é entusiasta assim, da prática baseada em evidências. Não é igual na psicologia, que é uma que coisa é bem dividida, né? Na fisioterapia já tá enraizada. O que já é um começo diferente do meu. Eu acho que eu flertei primeiro com essas várias abordagens primeiro, escutava, porque igual eu já trouxe para outro lado, assim. Tipo, porque os professores falavam, então eu falo assim, gente, esse negócio que a gente escuta realmente é real, né? Os professores estão aqui falando pra gente e tal. Aí na hora que eu comecei, como eu tava lá no quarto, quinto período, que eu comecei a pensar na prática, que eu já comecei a falar, tipo assim, gente, mas e aí? Parece que esses professores estão me trazendo, não estão me trazendo um caminho que leva a uma melhora do paciente, ou um caminho que me leva
a realmente fazer alguma mudança significativa. Aí foi que eu procurei a PBE, que eu comecei a procurar fora e tal. Então, pra vocês não, essa angústia já veio primeiro, já foram caminhos separados, né? Existe uma lacuna enorme entre teoria e prática, Uhum. né, na psicologia. Sim, eu senti Aí, muito realmente, isso. no final do período, isso fica mais, no final do curso, isso fica mais forte. Né? Sim, é porque aí na hora que a gente já começa a pensar ali na prática, que já começam os estágios e tal. Mas na época que tava na teoria, eu tava ali super satisfeita ainda pelas coisas que estavam surgindo. Mas aí na hora que eu fui começar a pensar na prática, eu falei, gente, mas parece que nada aqui tá me entregando, nada tá. Eu tô vendo alguma. Nada é. Acho que vem muito disso também, assim. Eu sempre fui muito da ciência, eu sempre acreditei muito na ciência, alguma coisa assim. Então eu ficava assim, gente, mas parece que não tem nenhum dado, parece que eu não tenho dado do meu paciente, parece que eu não. Parece que eu não consigo medir nada aqui, né? E muitas vezes a teoria que passam é como se fosse chegar lá ao paciente e as teorias que a gente aprende fossem simplesmente fluindo ao longo da terapia e as coisas fossem simplesmente dando certo. Parecia uma mágica, parecia uma coisa meio mística, né? Tipo, a teoria é essa, você senta com o paciente, ela vai fluindo, vai dando certo, ela vai sendo construída como se não tivesse ter um processo, como se tivesse que ter um E muitos professores falavam assim, não, porque terapia não é como você ir desabafar com a sua amiga, mas eu sentia que era isso. Eu ficava tipo assim, mas aí eu... Mas qual que é a diferença que eu tô fazendo? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar instigando o paciente a falar mais, eu tenho que debater? O que é o que uma amiga não faz? Porque geralmente quando uma amiga vem conversar comigo, eu já faço esse papel. Sim. Eu já falo pra ela, não, amiga, você tá errada nisso, eu ajudo ela a analisar. Então pra mim já não era muito diferente do que o professor falava, né? De início parecia isso mesmo, parecia que era um debate com a amiga, com teorias de senso comum que a gente já conhecia. E tipo assim, a única diferença é que talvez você conheça um pouquinho mais de teorias do que uma amiga. Porque o resto, exatamente, ficava nisso. E aí ficava nos conselhos, né? E eu comecei também a sentir uma grande necessidade, depois da pandemia, que a gente começou a perceber que os casos de transtornos mentais têm aumentado, que as demandas, as pessoas têm procurado mais, que os transtornos mentais estão na saúde pública, assim, em altos níveis, as pessoas estão gastando muito com isso. E aí eu falava, tipo assim, gente, mas e aí? As pessoas estão gastando muito com isso, as pessoas estão procurando terapia, eu quero cobrar caro na minha terapia, mas as pessoas vão ficar 8 anos comigo, ninguém vai pagar uma terapia cara, você tem que ficar 8 anos. Então, assim, eu comecei a pensar nisso também, tipo assim, gente, é uma questão de saúde pública, é uma coisa que tá enraizada já na nossa sociedade, os transtornos mentais. Então, se a gente não trazer alguma melhora rápida, a gente nunca vai chegar em nenhum lugar, só vai aumentar os casos. Eu acho interessante que você falou de 8 anos, por exemplo. Porque bebê, muitas vezes a pessoa fala que é uma coisa meio pra ganhar dinheiro, né? Só que eu vejo por um outro lado, por exemplo. Pessoa que tem 8 anos em terapia, pagando, sei lá, R$80 a sessão, que é um valor baixo. Mas 8 anos de terapia, você tá investindo um valor muito grande. Enquanto a bebê, acho que olha para um lado de custo-benefício, de pensar, talvez você tá pagando um pouco a mais por aquela sessão, por um profissional muito bem capacitado, mas que tá te... não é prometendo, que tem a intenção de trazer um resultado eficiente, né? Um resultado eficiente a um prazo menor. Então, a gente tem um tratamento que tem começo, meio e fim. Então, isso faz com que o paciente, em determinado tempo, menos que 8 anos, consiga enxergar a sua melhora e consiga sair do processo terapêutico. Sim, e isso vem muito da fitoterapia, das outras áreas da saúde. Quando a gente pensa, tipo assim, eu prefiro pagar um médico mais caro, se eu tenho condição, um médico mais caro que eu tenho condição, que vai me trazer um resultado que eu vou curar, que eu vou melhorar, eu vou trazer um tratamento que vai ser efetivo, do que um médico que eu vou lá e às vezes não vai me trazer um tratamento, que às vezes eu não consegui, e o meu estado vai piorar e tal, alguma coisa assim. A gente pensa isso em todas as áreas da saúde, por que não pensar para a psicologia também, né? E essa até era outra angústia minha também. Eu não enxergava muito a psicologia como a área da saúde, eu ficava muito ali na área da filosofia. E a gente levou muito... as pessoas comentaram muito com a gente isso quando a gente começou a postar as coisas de PBE no Instagram, alguma coisa assim. Falavam assim, mas e a filosofia? Vocês estão negando a filosofia, vocês passam 5 anos no curso de psicologia pra negar a filosofia e tal. Eu falava, gente, não, mas psicologia é da área da saúde. A hora que você vai lá fazer a sua inscrição no vestibular, você tá na área da saúde, você não tá na área da humanas. E eu acho que a filosofia, ela cabe dentro da psicologia. Sim. Em um certo ponto. Então, por exemplo, a partir do momento... Vou dar o exemplo da análise de comportamento, que é a área. Mas na análise de comportamento, a gente tem o behaviorismo radical, que é a filosofia que sustenta a análise de comportamento. Então, não é porque você está
tipo assim, que existe filosofia atrelada à área da saúde, que a área da saúde é só filosofia e é só algo que é raso e que fica naquela questão mais teórica, assim, do diálogo, da interpretação. Não, ela pode ser prática, ela pode ser ativa e ao mesmo tempo ter filosofia, né? E ao mesmo tempo ter pensamento crítico, ter teoria sobre como a gente se comporta, né? Então eu acho que cabe filosofia na área da saúde, mas a gente não precisa tratar a área da saúde e psicologia como só filosofia, como algo só teórico, como algo só... Sim. E aí, depois de toda essa angústia de vocês, como que foi o caminho? Você falou, você comecei lá a procurar no Google e tal, e aí, como que foi sua busca? Tá. Para as pessoas saberem também como buscar, né? Às vezes muitas pessoas têm dúvida. Eu iniciei com o Léo Costa, então eu segui ele no Instagram. Eu conheci a Fernanda Landeiro antes, mas não pelo BBE, nem por nada, foi completamente aleatório. Meu pai, ele é ourives, então ele faz joias, né? E aí eu segui o Instagram de uma joalheria, que eu gosto muito, acompanho ela até hoje, a Esme. Você sabe. Sei. Mas a Fernanda Landeiro, ela é muito cliente, né? E aí repostaram, e ela tinha na época Piscina o nome. Aí repostaram como, tipo, uma das melhores clientes. Aí eu falei, psicóloga. Melhor cliente dessa joalheria, eu entrei no perfil dela. Só que na época eu nem me liguei. Se eu li psicologia baseada em evidências, eu não prestei atenção. Porque eu também não conhecia, né? Então não foi uma coisa que me chamou atenção. Aí eu olhei o perfil dela assim, nossa, uma psicóloga famosa, né? Ela tinha uns 80 mil seguidores, eu acho, na época. E aí pronto, ficou por isso mesmo. Aí depois foi, né? Continuei seguindo o Léo Costa. E aí na pandemia ele fez uma série de aulas. Ele falou sobre vacina, aí fez aula sobre ensaio clínico randomizado. E eu descobri o mundo. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso aqui? Tem como sair disso pra área da saúde geral? Porque ele fala de prática baseada em evidência, né? Não na fisioterapia, mas ele tava falando de tudo. E aí foi quando eu comecei a me interessar mais. Eu pensei, opa, às vezes, falando da Natália, às vezes tem alguma coisa ali na psicologia. Né? E aí ele fez uma série de vídeos também no Instagram, com o Jean e com a Fernanda Landeiro. E aí eu comecei a pensar mais nisso, né? Tipo, no futuro dele. Aí isso foi no decorrer da faculdade mesmo. Aí a gente começou a ter as matérias mais específicas da faculdade, TCC. E aí no final de 2021 ou 2022, eles abriram o clube, né? Sim, aí eles abriram um clube que de hoje excelência. é o PBE. Mas na época era Clube de Excelência em Psicologia Baseada em Evidências. E era R$700, a gente ensinou e teve todas as aulas, acesso a todos os cursos. Aí de lá a gente pegou firme. Entendeu? E vocês estavam no meio da faculdade ainda? Era 2021, eu acho, 2022. Enfim, Uhum. tava Então, ou agora no tem quarto 2 ou anos. no quinto período, né? Agora tem 2 anos. Então, 2022. O meu caminho já, igual eu falei, eu conheci pela Fernanda, e aí foi pela Fernanda que eu comecei a estudar, e foi que eu fui descobrindo o Jean, o Wesley, o Léo Costa, todos esses outros, e muito por podcast também, que eu pesquisava lá, porque igual, acho que todo mundo que sabe, eu sou apaixonada por podcast, já falei isso aqui várias vezes, acho que por isso que eu abri o meu podcast, e aí eu ficava lá, eu ia vendo assunto, eu falava, gente, esse povo conversando, eles são muito inteligentes. Vai aparecendo através do outro. Tá? Eu falava, gente, esse povo é muito inteligente. Que a gente também assiste vídeo dele. Não dá nem pra saber, eu nem sei de forma linear, assim, que primeiro, depois, não sei. É porque depois Só que foi você entra, aparecendo. um algoritmo vai te mandando os outros, e aí você acaba imergindo no Eu esqueci, a primeira coisa, assim, de bebê que eu fiz foi o grupo de estudos do Daniel. É verdade. Nossa, foi muito Faz tempo. Eu não sei nem o que é. Olha isso, gente, Mas faz eu tempo que a fiz, gente já era tá depressão. formando. E aí, quando vocês começarem a estudar, quais foram os critérios que fizeram, tipo assim, não, essa aqui realmente é a psicologia, a abordagem, a decisão, a tomada de decisão clínica que eu quero tomar? Tipo assim, quais foram os critérios que chamaram a atenção em vocês da PBE? A gente sempre teve essa preocupação de ser algo mais científico. E com a PBE, a gente tem com os 3 pilares, né? A gente tem um embasamento para garantir que esse atendimento seja o melhor possível. Então, quando eu vi que isso era possível ser feito dentro da psicologia, que não era uma coisa solta, assim, aleatória,
Aí foi quando eu pensei, nossa, realmente, escolhi o curso certo, escolhi a profissão certa. É nisso que eu quero seguir, né? Uhum. Parece que quando eu entendi os 3 pilares da PBE, eu falei, é isso. Existe uma forma de trabalhar sendo uma psicóloga humana, entendendo meu paciente, mas ao mesmo tempo seguindo técnicas e práticas que têm evidência, que são cientificamente comprovadas, que têm algum tipo de embasamento, né? Uhum. Então, quando a gente pega, tem que ter expertise do cliente, do profissional, tem que olhar para o cliente, né? Tem que saber as preferências do cliente e tem que usar a melhor evidência. Eu falei, cara, é isso. Psicologia é exatamente essas 3 coisas, né? É um equilíbrio perfeito entre as 3. Então, quando eu entendi que era isso, que isso era PBE, eu falei, nossa, é realmente isso que eu quero fazer. Porque a gente vê uma coisa muito polarizada na psicologia também, né? Ou é técnica, ou é os fatores comuns, né? Uhum. Ou é aquela coisa do acolhimento e aí fica só nisso. Acaba que tá muito, igual você falou, né? Até que foi muito que a gente passou também na faculdade, né? Ficava o clubinho de cá, que queria TCC, que alguns ali, porque igual vocês mesmos falaram, vocês descobriram o PBE antes mesmo da TCC, então assim, mas tudo bem que na faculdade fica ali nesse mesmo clube, né? E as pessoas que são da psicanálise, da humanas, da humanista, alguma coisa assim. Então a gente vê isso muito ainda na faculdade, né? Esses clubinhos bem separados. Sim. E outro ponto que a gente pode trazer também é que de professores, pelo menos na nossa faculdade, a gente não viu isso, mas a gente sabe que a realidade de outras faculdades também não é essa, né? Dos professores contar, nem que seja, tipo assim, gente, eu não trabalho com isso, mas existe também essa área mais ligada aqui pra PBE, da psicologia, né? Então, esse também é um ponto que não aparece na faculdade. Eu acho que a nossa, No caso, a gente não teve. eu tenho críticas, mas assim, eu acho que a nossa faculdade, por dar um pouquinho de cada coisa, também permitiu a gente investigar a PBE sem ficar muito focado numa teoria só. Uhum. Enquanto outras faculdades, às vezes, por exemplo, tem faculdades que são primordialmente psicanalistas. Você tem um professor ou outro TCC, mas que o embasamento da faculdade é psicanalista. Então, você vai ter matérias, por exemplo, de desenvolvimento humano, que teoricamente não é matéria necessariamente psicanalista, mas que em outras faculdades vai A usar nossa a foi bem psicanálise. ampla, né? A gente viu desenvolvimento humano Uhum. pela parte psicanalítica. Sim. Então assim, eu acho que a nossa faculdade acabou que não falou de PBE, mas só o fato de ser um pouco mais ampla permitiu eu ir atrás de PBE, me interessar por PBE. Porque eu acho que às vezes em outras universidades o negócio é tão embasado em uma teoria só que fecha a cabeça do estudante. Então, assim, o estudante fica 5 anos aprendendo tudo praticamente só em psicanálise. Quando ele sai, o que é PBE? Qual que é o interesse dele em aprender PBE, sendo que ele já fez toda a formação dele em uma abordagem? Uhum. E esse é outro ponto até que a gente pode trazer também pros estudantes que estão aqui, né? Tipo assim, não ficarem só pelas coisas que... trabalharem essa curiosidade, né? Hoje em dia a gente tem muita coisa online, a gente tem muito curso, a gente tem muita aula grátis no YouTube. Até esses podcasts, que são mini aulas lá, que estão lá disponíveis, esses bate-papos. Então, assim, ter essa curiosidade de não ficar só... A gente sabe que às vezes as matérias da faculdade são bem puxadas, a gente já tem que gastar muito tempo ali estudando para entregar algum trabalho, alguma prova, alguma coisa assim. Mas ter essa curiosidade, separar um tempinho, vamos pesquisar quem as pessoas estão falando de psicologia nas redes sociais? Quem são as pessoas que estão em alta? Quem são as pessoas que, tipo, têm mais seguidores? Não que ter mais seguidores é uma pessoa mais inteligente, mas assim, quem são as pessoas de relevância da psicologia que estão falando? O que elas estão falando? Vamos ver divulgação científica. Isso, vamos ver como que tá. Eu acho que esse é um papel muito importante para quem tá na faculdade, não só de psicologia, mas para qualquer outro tipo de estudante, né? Eu sem sombra de dúvidas. Eu acho que não existe não tem como um estudante de psicologia se contentar com o conhecimento da graduação. Mesmo se você não for pro lado da PBE, não tem como você se contentar com o que a graduação te dá. Então você precisa ir além, você precisa pesquisar, você precisa ler livros, porque a faculdade, eu acho que ela é muito, muito rasa ainda. Ela fica ela toca muito superficialmente nos assuntos que ela se propõe a tocar. Então, assim, se você quer ser um bom profissional, desde o primeiro período, eu acho que é isso, é instigar a curiosidade, instigar seu senso crítico e ir além. Porque se você ficar só no conhecimento que a faculdade te dá,
você não sai preparado. E outra coisa também que eu tava vendo no meu Instagram, eu sigo bastante estudantes e tal, assim, e eu tava vendo que, tipo assim, tem alguns estudantes que estão tão focados na PBE que eles não estudam esses outros conteúdos também, de, tipo assim, da história, da psicologia, ou também de outras áreas, pra você saber. É o mínimo, gente, você saber da coisa que você tá criticando, sabe? Então, assim, eu vejo muito isso. Enquanto você tá na faculdade, não precisa ser, tipo assim, nossa, eu tenho que saber tudo de PBE enquanto eu tô na faculdade, tudo de TCC, tudo de DBT, tudo de ACT, tudo de análise do comportamento, porque na hora que eu sair daqui eu tenho que só saber aplicando PBE, sei lá o quê. Gente, para a faculdade, vai ter curiosidade desses outros temas também, da psicanálise, da humanista, da Gestalt, de qualquer outra abordagem. Eu acho que é o tempo da gente estar ali conhecendo, né? Acho que a gente tem que escolher nossas batalhas na faculdade. Tem esse ponto. A Natália falou sobre ter esse embasamento científico e o senso crítico sempre. Então, dentro da faculdade, eu, na minha opinião, estudei psicanálise. Eu e a Natália, a gente lê os textos e tudo mais. A gente não era totalmente largada, né? Mas, na minha opinião, ter o senso crítico e pensar, parar e analisar o que vale pra mim e o que não vale. Tem coisas que eu realmente preciso saber. Mas eu posso tirar, porque é realmente difícil balancear as duas coisas, né? Eu posso tirar um maior tempo pra estudar a PBE, que é uma coisa que é fora da faculdade, e me dedicar menos a alguma matéria da faculdade, por exemplo. E a gente tava conversando antes mesmo do podcast de as pessoas, elas têm que aproveitar na faculdade as aulas. Então você já tá lá, porque você já tem que conseguir a presença, né? Você tá na aula de psicanálise, preste atenção na aula de psicanálise, ouve o que o professor tem pra falar, né? Aprenda a teoria daquela forma. Não precisa, não que necessariamente precisa ficar estudando muito pós aula, faculdade, mas aproveita aquilo que tá sendo dado. Na matéria, né? Eu acho que até isso, porque às vezes até a própria experiência do profissional, ele pode te passar ali alguma informação que às vezes você não tinha pensado pra sua prática, não voltada à teoria, mas assim, sobre a vivência dele mesmo. E não é que de às vezes jogar fora, né? É isso. A gente fala muito disso no grupo de estudo, a gente falou ontem. Não é de se jogar fora, tem expertise, tem coisas dos profissionais que são válidos pra gente. Eu sou bem nessa visão. Tem profissionais muito bons, muito humanos. Isso. Em outras abordagens também. Eu vou bem nesses dois pontos de vista, assim. Um é que eu acho que a gente realmente tem que escolher nossas batalhas. Então, assim, como desde o começo do curso já me envolvi com PBE, eu, sinceramente, não me matei de estudar psicanálise. Então, eu não me aprofundei em temas que eu sabia que não eram do meu interesse e que não eram que eu ia atuar. Eu entendi o que a faculdade me dava deles. Então, igual a Laura falou, eu estava na aula, eu entendi o que a professora de psicanálise falava, ela me passou o texto de Freud para ler, eu li o texto de Freud, eu fiz a prova e eu entendi aquilo que a faculdade estava me dando de psicanálise. Que para mim foi o suficiente para eu elaborar as críticas que eu tenho. Isso, justamente isso. Acho que muitas já vezes o outro ponto, eu acho que a gente consegue tirar algumas coisas, sim, dos outros profissionais que não atuam com PBE, mas a gente consegue tirar pra gente. Por exemplo, nas aulas que a gente tinha mais voltado pra fenomenologia, eu achava fantástico. Tinha várias coisas que eu acho que agregam muito pra gente. Justamente porque a PBE também tem a parte de ouvir as referências do paciente. Então, tem esses fatores comuns presentes na PBE que a gente precisa valorizar. Então, a gente precisa valorizar a escuta clínica, a gente precisa valorizar um interesse pela história de vida do outro, né? E o próprio interesse pela história de vida. Então, assim, acho que tem coisas que a gente pode tirar das outras abordagens, das outras teorias, mas eu também sou da visão, assim, foque na batalha que você tá travando. Não precisa se matar para aprender outros conteúdos se não é o que você quer atuar. Eu acho que o que acontece muitas vezes, falando de estudante, é a pessoa ficar perdida, sabe? Eu tenho que estudar na faculdade, eu tenho que estudar essa matéria, mas eu também tenho que estudar PBE, e aí tem 1 milhão de coisas. E não aí sabe a gente começa a trabalhar. Exatamente. Então, quando eu falei de escolher as batalhas, era isso, sabe? Fazer, o professor passou tal texto de tal matéria da faculdade, então eu vou fazer isso apenas. Na PBE eu vou estudar mais. Mas porque eu não tenho na faculdade, né? O meu intuito era mais justamente isso, porque às vezes eu vejo o movimento de alguns estudantes que, tipo assim, o professor tá lá falando, começa a mexer no telefone, começa ou então estudar outras matérias de PBE enquanto tá assistindo uma aula de psicanálise, e era justamente isso que eu queria trazer. A gente não pode falar tanto assim. Eu não vou
professora assim, hipócrita. Mas eu acho que o ponto é que é uma experiência muito pessoal. Sim. Eu sei que tem profissionais do PBE que defendem assim, estude tudo, obter o máximo de conhecimento possível e é isso. Eu já fui por um lado assim, eu tenho que trabalhar, eu tenho, tipo, meu tempo é limitado. Então eu preciso escolher o que eu vou me aprofundar, o que eu vou estudar ou não. Não dá pra eu batalhar e em todas as áreas estudar aprofundadamente tudo. Sim. Então, assim, querendo ou não, a gente focou em, por exemplo, psicanálise. Tirei uma nota boa em psicanálise e passei no semestre, é isso, tchau. O suficiente pra eu entender o que ela tá, pra eu entender o que aquela teoria tá falando e eu entender o que eu estou criticando. Eu comentei sobre as aulas porque é um tempo que você tem que estar lá, então é um tempo que você pode aproveitar para. Já que você vai ter que estudar de qualquer forma, é faculdade, você tem que fazer a prova, você tem que passar e tudo mais. Mas, caso você não faça isso, a gente fazia muito, eu e a Natália. A gente, tipo, estudava junto antes da prova ou de algum trabalho, a gente se reunia e fazia. Eu fazia pomodoros, então. Eu tenho 2 pomodoros pra estudar essa matéria e acabou. Eu tenho um pomodoro pra estudar essa matéria, talvez, e acabou. E era suficiente. Então, Se fosse suficiente, tudo bem. eu não tô lembrando. Teve alguma coisa que a gente fez na biblioteca. A gente botou um tempo lá, um cronômetro, estudou o máximo que foi e pronto. E foi suficiente. As gambiarras da faculdade que a Camila está ensinando. Mas o ponto é, o que a gente fez em relação às coisas que a gente tem certeza que não é o que a gente quer, a gente vai fazer o suficiente. E em relação às coisas que a gente já tem certeza que é aquilo que a gente quer, por exemplo, o PBE pra mim, não trabalhar com o PBE, não existe essa possibilidade pra mim, entendeu? Então, assim, desde o começo do curso, desde o primeiro período, eu entendi isso. Então, o resto eu fazia o suficiente. O que eu queria, aí eu me dedicava ao máximo que eu podia, o triplo que eu podia. Mas a gente tá falando muito de um ponto de vista aqui, da gente que conheceu a PBE muito cedo na faculdade. Eu acho legal a gente ressaltar também que para as pessoas que, tipo assim, estão saindo da faculdade, chegaram na prática clínica e falaram, tipo, gente, não é isso aqui que eu quero, não é isso aqui que eu pensava que era, essas outras abordagens que eu aprendi na faculdade. E aí, ainda dá tempo. Eu acho que é legal a gente ressaltar que ainda dá tempo de você parar para estudar, mesmo que você tá ali. Gente, não escutei isso na faculdade, mas ainda dá tempo. Dá para você estudar, dá para você olhar essas coisas no Instagram, ver que trazer essa angústia de que tá surgindo, né? A gente tá trazendo aqui um ponto de vista da gente que começou muito cedo, mas ressaltar que também as pessoas que estão mais pra frente ainda dá tempo, né? Com certeza. E eu acho que é o que acontece com muita gente. Porque eu acho que deve acontecer assim. Chega na prática e fala, e agora? Não tá evoluindo, me sinto perdida no que eu tô fazendo. E aí a pessoa encontra o PBE. Então eu acho que deve acontecer muito do profissional, na prática mesmo, entrar em contato. Muito antes da faculdade, muito depois da faculdade, né? E dá tempo. É como você falou, na internet tem muito conteúdo, você consegue fazer ótimos cursos pagos, conteúdos gratuitos. Então, assim, se tá existindo esse incômodo, vai atrás de resolver esse incômodo para você ser um bom profissional. E outro ponto de vista também que eu queria trazer, que é muito do que a gente começou a fazer agora, né? Principalmente vocês, tipo assim, a gente descobriu esse assunto na faculdade, tenta bolar ali um grupo de estudo com os seus amigos pra você trazer isso. Não se feche, tipo assim, nossa, ó, eu sei disso, eu tô acima desses e tal, porque tem gente que faz esse movimento, é claro. Ó, eu já tô aqui, tô vendo que esse povo vai se formar tudo na psicanálise, eu vou ficar na PBE sozinho. Não, gente, divide esse tipo de conteúdo, divide esse tipo de angústia, eu acho muito legal. Recentemente as meninas criaram um grupo de estudos pra falar sobre PBE e apareceu assim, gente do primeiro período, do segundo, do terceiro. Tem gente na faculdade que apareceu que, assim, só queria um certificado, só queria uma hora extra, só que tá entusiasmado ali, mas tem gente que realmente ficou e falou, não, gente, eu quero estudar mais isso aqui, eu quero entender isso aqui. Então, a porcentagem que a gente for tirando ali já é um bom começo, né? Sim. A gente queria pegar essas pessoas. Todo o plano do grupo de estudos foi para facilitar ao máximo, para conseguir que as pessoas criassem interesse, sabe? Porque a gente já tem. Tem gente que já tem gente do grupo de estudos que também já chegou sabendo de PBE, né? Assim, conhecendo pelo menos. Mas a gente queria levar o conhecimento para outras pessoas. Então, para aquela pessoa que tem dúvida, para aquela pessoa que, o que é isso aqui? Às vezes não sabe o meio, às vezes. Porque, querendo ou não, às vezes são palavras difíceis que a gente encontra quando a gente começa a falar de ciência, né? E muita gente conhece PBE pelas críticas, né? Então não é um espaço.
não acha um espaço muito aberto para entender o que realmente. E quando a gente vai pensar nas críticas, a gente vê que a pessoa não entendeu os 3 pilares da PBE. Na maior parte das vezes. Sim. Eu diria todas as vezes. As pessoas vêm falar, tipo, que a PBE não escuta o paciente. Então, a nova pilar. Exatamente. Então, a nossa ideia, o grupo de estudos, pensando na nossa faculdade também, que a gente não teve nada disso, era criar esse interesse pela PBE com essa... Com a visão correta, né? Eu acho que é uma visão correta, com um bom direcionamento, assim. Com um bom direcionamento. Embasado em bons textos. Sim. Porque, assim, é o que a gente tava falando, era fazer um trabalho de formiguinha, né? A gente fala sobre muito. A gente faz os encontros na terça e aqui a gente tá gravando na quarta. Sim. Então a gente conversou muito sobre isso ontem, né? Tipo, desse trabalho de formiguinha, sobre também aprender a debater com calma com as pessoas que vão trazer as críticas, né? Sim. Porque eu acho assim, não é uma boa forma, na minha opinião, de disseminar a PBE. Se você ficar debatendo com o seu professor de psicanálise e brigando, e sendo aquele aluno opositor que causa, porque provavelmente você não vai convencer aquele professor que já tem doutorado naquilo a entender o seu ponto de vista, e provavelmente você vai criar uma resistência dos demais. Então a gente acredita assim, um trabalho muito mais eficaz é você ir trabalhando aos poucos ali de formiguinha, criar um grupo de estudos, chamar a atenção das pessoas, aquelas pessoas interessadas, mesmo que seja assim, o Laura falou, não conheço, mas me interessa pelo certificado, ou para participar de um grupo de estudos, já que eu tô meio perdido. E aí você ir mostrando aos poucos o que realmente é a PBE, e não uma visão distorcida. Então aqui, ó, isso aqui é PBE, esse é um texto de PBE, leia, aprenda e tenha a sua própria opinião. Não se baseie nas opiniões dos outros ou nas críticas alheias que são pouco embasadas, né? Igual a Laura falou. Às vezes a pessoa está criticando PBE, falando que PBE não individualiza o tratamento, sendo que PBE é individualizar o tratamento. Fala que PBE, por exemplo, é biologizante, sendo que a PBE vai num contexto justamente contrário. Então, assim, as críticas geralmente são infundadas, né? E aí a pessoa que tá ali, estudante, perdido, escuta isso, pode formar uma opinião inteira sem conhecimento. E até mesmo os interessados, porque isso da PBE, quando a gente começa, a gente vê, nossa, legal, mas aí você vai aprofundando e é difícil. Você encontra vários obstáculos, né? Precisa de muito tempo, né? Precisa de muito tempo para se dedicar. E no grupo de estudos até aconteceu de umas pessoas saírem por falta de tempo. A gente precisa disso. A gente também não tem profissionais apoiando, por exemplo, supervisores e tudo mais. É difícil, a gente não tem na nossa faculdade. A gente tem agora. Isso. Mas antes veio eu já veio. Story de vocês. Que história? Tá. Mas a gente tem o José agora, tanto que criamos o grupo de estudos por causa dele também, em partes. Mas antes a gente não tinha, então se deparar com isso, começar a estudar PBE. Li um pouco sobre, tô entendendo, né? E aí eu me deparo com uma lacuna enorme de teoria e prática. Eu não tenho pensamento científico, eu não aprendi nada sobre ciência na faculdade, sobre essa parte. Eu não tenho tanto tempo assim, né? Eu tenho que me dedicar às coisas da faculdade. E eu também não conheço profissionais que trabalham com PBE, que isso acontece demais. Aí, quando eu comecei a estudar PBE, eu falei, nossa, eu tenho que procurar pessoas daqui da minha cidade, perto de mim, que atendam através do PBE. Então a gente se depara com esse monte de obstáculo e aí é mais fácil falar, mas os meus professores, eles não trabalham com PBE, tá todo mundo bem. Acaba que cai num comodismo. Sim, no comodismo. E dependendo da forma como você acessa a PBE, dependendo da forma como você acessa a PBE, ela te afasta. Porque você vai abrir um texto, você vai falar assim, porque tem que ter nível X de evidência, meta-análise, revisão sistemática. Porque parece meta-análise, você já surta, surta, né? Você não conhece essas palavras, aí você fica, não, isso aqui não é pra mim, eu não entendo. Então, não vou escolher essa batalha. Saber interpretar artigo. E aí é mais fácil. Porque às vezes primeiro a gente tem que fazer um estudo mais sobre ciência para depois começar a estudar sobre psicologia, né? Então, assim, às vezes é um trabalho meio chato que as pessoas não querem fazer, as pessoas não querem estudar, principalmente que a gente tá falando de adolescente, né, gente? Adolescente é preguiçoso. Então, assim, gente, tem que ir lá, tem que pensar no seu futuro e pensar, tipo assim,
E aí, quando eu estiver lá na frente, eu vou agradecer pelo que eu tô fazendo agora, né? Sim, e é igual você falou, tem muitos trabalhos, por exemplo, você vai estudar sobre determinada abordagem, na VBS você tem um trabalho a mais. Você tem que estudar sobre ciência antes, sobre pensamento científico, sobre como ler artigos. Então você tem que ter um estudo além da abordagem. Aí depois você vai chegar nas abordagens, você tem que entender as abordagens. Você tem que entender as abordagens. E aí depois que você entendeu as abordagens, você tem que entender as evidências de cada abordagem, onde cada uma cabe. E aí é uma gama de conhecimento que é muito grande, é muito ampla, que, nossa senhora, é infinito. É infinito. Então, assim, dependendo do caminho mais fácil, eu vou estudar X abordagem. É, porque é uma vou só, focar né? só nela. Sim. Você só precisa desenvolver o conhecimento teórico dela, pega os 20 livros que tem e lê, e pronto, acabou. Enquanto também é um estudo que não acaba, né? E aí, eu queria muito trazer também um pouco dessa angústia de, tipo assim, a gente tá saindo da faculdade agora. E aí, como que vocês estão? Vocês estão preparadas? Vocês se sentem assim? Como que vocês se sentem saindo da faculdade? Porque mesmo que, igual vocês falaram, vocês têm esse estudo aí desde o começo, querendo ou não, é um estudo ainda difícil, né? Então, como que tá? Como que tá essa angústia aí pra sair da faculdade e aplicar todas essas coisas que a gente tem estudado há muito tempo? Vai falando primeiro. Eu tô Você já ansiosa. tá encaminhada, já. Eu tô ansiosa, mas num sentido positivo. Porque eu sinto que eu já me encontrei, de certa forma. Então eu encontrei a PBE, eu encontrei a análise de comportamento, eu encontrei o público que eu quero trabalhar. Então eu sinto que eu me encontrei na psicologia já. E agora o meu trabalho, o meu desafio vai ser construir uma carreira dentro disso que eu me encontrei. Mas eu sinto que essa angústia que muita gente tem no final de agora eu não sei o que fazer, eu não sei qual caminho seguir, eu tô ansiosa, mas ansiosa de um jeito positivo, porque eu sinto que o meu caminho eu encontrei. Eu, particularmente. É só como conseguir chegar, né? Como você falou, você tem que criar público, as pessoas têm que saber quem eu sou. Então, acho que é um pouco dessa angústia também. Eu trabalho com a Nath, né? Trabalho com análise de comportamento. Mas no meio disso, foi meu primeiro estágio, trabalhar com a aba. Continuei, foi em 2021, né, que eu comecei. Mas no meio disso, pelo contrário dela, né? Eu vi que às vezes não era a mesma área que eu gostaria de seguir. Trabalhar com crianças, você fala? Com a autismo, criança. E aí eu comecei a pesquisar, aquela coisa, né? Eu preciso achar profissionais agora para. Porque a minha supervisora na clínica que a gente trabalha, de aba, ela é ótima, assim, maravilhosa. Muito sim, ela é boa de verdade. Ela não vai ouvir, será que ela vai ouvir? Será que ela vai ouvir? Manda o corte. Mas, e aí eu queria o quê? Achar alguém que me apoiasse no outro caminho que eu quero seguir, né? Então, no momento, eu estudo muito DBT, tô fazendo o meu TCC sobre DBT e pretendo seguir na área de DBT. Ai, que chique. Eu acho uma abordagem difícil, viu? Tipo, você peitar. Eu atendo, a gente, né? Atende TCC, atende pela TCC na faculdade. Então, eu tô seguindo ali. Eu vejo que esse caminho do acompanhante terapêutico é o que muita gente passa na faculdade. Porque, querendo ou não, é o maior número de estágios que a gente encontra. É o estágio mais próximo da clínica, né? Que a gente encontra. Eu lembro que eu comecei por isso. Não quero RH. Eu tinha certeza. Estágio RH ou AT, praticamente. Escolar. Tem escolar. Mas era mais próximo. Principalmente eu quero clínica, isso eu tinha certeza. Quero clínica. Vou pra aba, né? Nossa, eu fiz esse caminho também, né? E era análise de comportamento. Eu pensei a mesma coisa. Eu falei assim, gente, eu não quero nada pra organizacional, pra clínica, o que tem na clínica que eu posso fazer alguma coisa. Tentei vários psicólogos, eu mandava mensagem, tipo, os psicólogos de Berlândia falavam assim, você não pode me aceitar como estagiária, não, pra fazer qualquer coisa na sua clínica, pra ficar na recepção. Não dava certo. Eu falei, não, preciso fazer o estágio, porque a gente precisa entregar o estágio, né? Vou pra acompanhante. Foi assim, então eu vou pra acompanhante terapêutico, gente. Eu amo criança, eu amo o lugar que eu trabalhei também, as meninas lá eram maravilhosas, mas eu não consigo trabalhar com criança. Já tive, na hora que eu trabalhei 3 meses com criança, eu tive certeza, eu falei assim, isso aqui não é pra mim, eu quero só clínica mesmo, eu vou ficar aqui estudando todos esses assuntos pra eu conseguir trabalhar depois. Não dá pra manter, principalmente com criança, que exige muita dedicação, né?
muita energia e tal, não dá pra manter mesmo. Mas eu, quando eu iniciei, eu não tenho contato com criança. Eu não tenho, tipo, sobrinho. E aí, quando eu iniciei, eu pensei, nossa, sei nem se eu sei brincar, né? Sei lá. Mas eu amei, tipo, quando eu iniciei, Sério? a estágio eu amei. E ainda gosto. E você quer continuar com isso? Eu amo. Eu Você amo, ama? tipo, de verdade. Eu entendo que não é pra qualquer um, no Não. sentido de é muito desafiador e exige outros tipos de habilidade, que não é a habilidade da psicologia, exige a habilidade de paciência, de energia física. Então, trabalhar com criança é muito cansativo fisicamente. Então, é sentar numa posição desconfortável numa cadeira de 70 centímetros, é segurar a criança pra lá e pra cá, é levantar, é jogar pro lado, é muito movimento, é lidar, às vezes, com comportamentos desafiadores dessas crianças, que são muito difíceis de lidar. Então, é um trabalho muito desafiador. Mas tem um lado muito bonito, né? Que é o que eu amo. Sou apaixonada por crianças, gosto muito de crianças mesmo. Eu sou o contrário, eu sempre tive contato com criança, eu sempre amei isso. Era jantar de família, com 24 anos, deixa eu sentar aqui com as crianças, é muito mais legal. Então, eu gosto muito de como as crianças enxergam o mundo e das frases que elas soltam durante os atendimentos e das fofurinhas que você vê. E é muito bonito ver a trajetória delas também. Acho que isso é um ponto que também me fez interessar muito por Aba, porque a melhora é muito evidente. Então, por exemplo, às vezes trabalhar com adultos, a melhora existe, mas é igual você falou, você precisa de um instrumento para mensurar essa... Aba tem instrumentos, mas o que eu quero dizer assim, para você ver a melhora, às vezes você precisa necessariamente de um instrumento, você precisa, às vezes são melhoras muito sutis, então que você não percebe. O adulto está te relatando que ele sente ansiedade. Ele pode ter melhorado, mas na sua frente, não. Na hora da sessão. Na hora da sessão, você não vê isso, você não enxerga isso, né? Enquanto com crianças, é um trabalho que todos os dias você enxerga melhor. E quando você olha, tipo, eu aqui, olha 6 meses atrás, e você pensa em como que aquela criança era antes e agora, é um trabalho que me motiva muito por isso. As melhoras, elas são muito evidentes, são muito claras. Porque então... bate muito com o desenvolvimento ali, né? Você acompanha a criança ali no desenvolvimento, então você vê muito claro. Exatamente, é muito evidente. Então, querendo ou não, enfim, amo crianças, amo trabalhar com crianças, amo todos os aspectos disso e amo a Ana. A gente tem que fazer a gente tem que fazer um podcast com a Natália só de análise do comportamento. Nossa, meu Deus, aí vocês vão sair daqui. Tem que colocar um alarme. Natália, acabou. Pelo amor de Deus, Vocês tirando. E vocês perguntaram aqui pra gente a opinião das meninas. Vocês acham que a PBE vai chegar na faculdade? Os professores vão falar sobre isso? Eu acredito muito no mundo. A gente tem esperança, né? Eu tenho muita esperança no mundo. Acredito que sim. Mas é um processo, assim, demorado, porque também é recente, né? A primeira disciplina de PBE do Brasil foi, se eu não me engano, em 2013, na USP, não a pós-graduação, nem na graduação. E eu também não sou muito atualizada quanto a como está agora. Como está o cenário agora. Mas acredito que a gente possa começar de outras formas, né? Já que a gente não tem a disciplina, né, nas faculdades. A gente começou de outras formas, na verdade, com grupo de estudos, né? Então, principalmente na nossa faculdade, que é uma faculdade particular, né? Acredito que crescendo essa discussão lá dentro, possa ter uma maior abertura para trazer PBL. Como a gente tem um professor que atua na PBL, que já dá aula lá, por exemplo. Então, eu acho que é um caminho mais... É um caminho mais aberto. Eu acho que até, igual, por exemplo, esse caminho que vocês fizeram no grupo de estudos, aí os professores, os diretores, eles podem ver esse caminho, tipo, meus alunos estão interessados em outro assunto e eu tenho que me atualizar, senão o meu curso não... Eu tenho muita esperança, tipo, de que a PBL vai chegar nas universidades, porque eu acho que é um caminho, assim, inevitável para a psicologia. Então, eu acredito, assim, a psicologia está traçando um caminho de passos curtos rumo à ciência. E cada vez mais as faculdades implementam outros tipos de abordagens na sua grade, né? Eu tenho esperança de que em algum momento a PBE entre, não por ser um movimento forçado, tipo, precisa ter PBE na grade,
mas por ser um movimento natural, de que muitos psicólogos trabalham com PBE, e é uma demanda tão grande que virou, Sim, eu também acredito virou nisso. base da psicologia. Até chegar ao ponto de, quem sabe, ser igual a fisioterapia, igual a medicina, igual a nutrição. Que é lógico que existe uma parte da nutrição, uma parte da fisioterapia que não é baseada em evidências, mas o curso é muito pautado em evidências, é um curso muito científico. Então eu tenho a expectativa de que daqui a muitos anos a psicologia vai se adaptando, os estudantes que agora estão formando e conhecendo sobre o PBE vão se tornar futuros profissionais, vai ser uma prática que vai ser mais adotada no nosso país, até o ponto de que é inevitável não ter isso na faculdade. E é isso, né? Colocando de outras formas por enquanto, colocando por grupos de estudos, colocando através de palestras, colocando através de workshops, não sei. Também acho, também concordo. E se pra você, estudante, que tá ouvindo aqui nosso bate-papo e ainda não tem, né? Porque não sei quanto que as pessoas vão ouvir nosso podcast, né? Pode ser daqui a um tempo. Mas pra você que tá aí e ainda não tem isso na nossa faculdade, temos aqui um grande exemplo, né? Que é o Mentaliza. Todos os cursos que a gente faz é pautado na PBE. Então a gente traz assuntos, a gente traz grupo de estudos, a gente traz cursos profissionalizantes, não, desculpa, até agora não, mas a gente vai chegar lá um dia. Mas a gente traz cursos de teorias, de abordagens que são da PBE, então fiquem ligados. E gostaria muito de agradecer a presença de vocês por ter vindo aqui bater um papo. A gente quer entregar a lembrancinha primeiro pra vocês. O nosso caderninho. Ah, tá trocado. Tem um recadinho. Sim, muito agradecer vocês por ter disponibilizado a agenda aí que é corrida das duas pra vir aqui, pra estar participando. Ai, muito fofa, desculpa, eu tô encantada. Toda vez. E é isso, né? Ficamos aí com o nosso bate-papo. Vocês querem deixar alguma coisa? As duas não trabalham com redes sociais, então nós não vamos deixar redes sociais delas aqui. Muito low profile hoje. São terapeutas, são quase terapeutas da PBE que são low profile. Né? Isso é raro da gente encontrar. Mas, então a gente não vai deixar a rede social das meninas aqui, mas lá no Metalize vocês sempre vão encontrar elas lá, porque a gente tem certeza que vão ser ótimos profissionais. E agradecer também, muito obrigada. A Laura já pontuou, mas muito obrigada pelo convite. Acho que a gente traçou um caminho muito legal ao longo desses anos e é muito legal encerrar essa trajetória Da faculdade, sim. Então tá, então ótimo. E mentaliza aí.